E agora há pouco terminou no Maracanã o Fla-Flu. Vamos colocar os lances do jogo aí, o empate por 0-0 no Maracanã. Já já, vamos colocar na tela a classificação atualizada, porque CSA e Botafogo também jogaram agora há pouco à noite, Santos e Galo também. Zinho, lances do Maracanã. Foi bom o jogo, Zinho? Foi bom o jogo. Assim, o estilo de jogo do Fluminense é agradável, né? Essa saída de bola com esse risco que o Fernando Diniz propõe do seu time, mas fez o Fluminense ter mais posse de bola nesse início de jogo, pelo menos até os 15 minutos assim, uma posse de bola até considerável. O Flamengo estava com 34% só de bola e o resto com o Fluminense. Mas isso não se traduz em criar grandes chances de gol. O Fluminense tem a bola, sai, faz um jogo sem chutão, um jogo bonito de se ver, corre um certo risco, mas cria algumas chances, não são tantas chances. Tanto é que depois dos 15 minutos o Flamengo começa a equilibrar o jogo fica, o Flamengo também buscando o seu jogo ofensivo, que não funcionou muito no dia de hoje. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Diego não fizeram uma grande partida. Mas a melhor chance para mim no primeiro tempo foi do Diego, uma bola na trave. O Fluminense teve alguns chutes de fora da área, algumas oportunidades, mas acho que a mais clara foi do Diego. Mas um primeiro tempo que o Fluminense levou uma certa vantagem, principalmente em posse de bola. Volta um segundo tempo, começou meio humor nesse segundo tempo para mim. Algumas mudanças, né? O Diego saiu, uma opção do Marcelo Salles. Acho que o Diego, de todos aqueles que estavam jogando ali, não era nem o pior, mas era uma opção de botar uma velocidade pelo lado direito e trouxe o Everton Ribeiro para ser o meia centralizado, tem mais velocidade que o Diego, uma opção. Não funcionou muito não, o Fluminense continuou com o seu jogo, criando as melhores chances. Acho que assim, o segundo tempo um pouquinho melhor de chances para o Fluminense. Ficou um jogo um pouco aberto, né? De ataque, contra-ataque, ali o meio-campo mesmo não criou muitas jogadas, ficou uma bola lá, o bate e volta. Assim, para o torcedor, mesmo num 0-0, foi um jogo que teve chances de gol, mas acho que o Fluminense, pelos desfalques que tinha, né, vários jogadores, principalmente o sistema defensivo, e também o Ione Gonzalez não jogou, o Pedro está na seleção, com essas peças, um time alternativo, o Fluminense até me surpreendeu positivamente e teve até as melhores chances no segundo tempo para ganhar o jogo. PVC, pelo que você conhece do Jorge Jesus, o novo técnico do Flamengo, você espera alguma mudança? Aliás, mudança com certeza. Mas você imagina muitas alterações no jeito de jogar e na escalação do time? Não, porque ele não é revolucionário. Ele pode fazer uma reforma, ele gosta de jogar 4-1-3-2, ele pode mudar um posicionamento um pouquinho do Bruno Henrique para jogar mais perto do Gabriel, de repente. Mas não acho que vai ser uma revolução. A questão do trabalho do Jorge Jesus é ele interferir na estrutura do Flamengo e o Flamengo permitir que isso aconteça. Eu já disse aqui que ele passou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 temporadas no Benfica. Ele teve pelo menos três situações de derrotas que, se fosse no Flamengo com a cabeça de hoje, ele cairia. Então o Flamengo precisa entender se ele quer passar por um processo de reforma que o Jesus ajudou o Benfica a passar. Não foi o Jorge Jesus quem reformou o Benfica. Ele participou do processo. Seria o quê? Eu quero dizer assim, Zinho, o Benfica era um time que perdia muito pro Porto. Sim. O Benfica entendeu que precisava transformar seus processos. O Jorge Jesus foi contratado em 2009. E aí, o primeiro campeonato ele ganhou, o segundo ele perdeu a semifinal da Liga Europa pro Braga. Se fosse o Flamengo de hoje, estava fora. Certo. Não, mas a minha pergunta é em cima do Flamengo. O que ele tem, assim, para fazer no Flamengo de uma reforma que, no caso, você falou que o Flamengo tem que ter paciência e tem que entender o que ele quer. Eu acho que não é que ele vá fazer, é o Flamengo ser parte de um processo de ter mais paciência. Com o treinador. O resultado não ser fundamental para mandar logo embora. Exatamente, assim, que podia ser com o Abel tá no melhor momento da carreira dele? Não tá. Mas assim, o Flamengo precisa uma hora tomar uma decisão, dizer, Zinho, é você, vou com você até o fim. Vamos junto.
Vem cá, o que precisa mudar aqui? Como é que a gente vai interligar a base? O Jesus não é um Guardiola, ele não é um revolucionário, mas o Flamengo precisa entender o que ele quer transformar e ter paciência para fazer isso. Hoje, o Flamengo completou pela primeira vez no ano 3 jogos sem sofrer gol. O torcedor está satisfeito? Não. Mas estava reclamando da defesa. É verdade. É a primeira vez neste ano que o Flamengo passa 3 jogos seguidos sem sofrer gol. O Edmundo, já que entramos nessa questão de técnico do Flamengo, vou entrar com você na questão técnico do Fluminense. Como é que você está vendo o trabalho do Fernando Diniz até aqui? Já nós vamos colocar a classificação. A situação do Fluminense depois desse empate não é das melhores da classificação, hein? O Fluminense chega a 7 pontos, mas eu vejo o trabalho do Fernando Diniz como sensacional. Acho que a palavra é essa. Porque até antes do jogo ele foi entrevistado, perguntaram sobre as ausências, né? E ele não se lamentou, ele falou, não, a gente trabalha e a gente vai jogar de igual para igual. E arrisco a dizer, apesar das melhores oportunidades, a bola na trave foi do Flamengo, eu arrisco a dizer que se o Fluminense tivesse o Pedro ou o Ione Gonzalez, um jogador... o João Pedro Menino tem feito muitos gols, mas ficou muito sozinho na frente nessa função. Porque, tecnicamente, tem um lance no primeiro tempo que o Fluminense dá 30 toques na bola. 1 minuto e meio ele fica com a bola na parte defensiva. Inclusive o Agenor tocando na bola por 2 ou 3 vezes, nesses 30. Então, assim, tem um trabalho sólido. Eu tive ontem para dar um abraço no Mário Bittencourt, conversei com ele sobre o que ele pensa. Ele pensa parecido comigo, né? Ele acha que tem que trazer um ou outro jogador pontualmente, mas que a base está montada para que o Fluminense tenha um time competitivo. Agora, são 7 pontos apenas na tabela, né? É pouco, né? Ele joga contra a Chapecoense fora, então se não ganhar, se não tiver um bom resultado, pode, na parada para a Copa América, estar na zona de rebaixamento. Eu acho até que já está, né? Não. Tá uma posição ainda não. Está uma posição acima, mas pode estar na zona de rebaixamento. Por outro lado, falar um pouquinho do Flamengo, são 14 pontos, chega a 14 pontos. O Palmeiras tem 22. Tem 20. Se ganhar o jogo, se voltar os pontos do Botafogo. Quer dizer, começa a ter uma distância muito grande para você buscar o título. Essa arrancada, essa retomada é sempre difícil. Ela existe, já existiu inclusive até com o Flamengo em 2009, mas ela é mais difícil. Então você começa a ter que priorizar. E aí eu acho que é ruim, né? Você começa a priorizar, você foca só numa competição, né? Se você tá fora, entre aspas, fora do Campeonato Brasileiro, você vai focar na Libertadores e na Copa do Brasil. E aí numa noite, as duas competições são disputadas à noite. Numa noite infeliz, numa noite que as coisas não dão certo, você joga toda uma temporada fora. Então, assim, achei precipitada a saída do Abel, a gente já falou disso, e tô achando tardia a chegada do Jorge Jesus. Ele tinha que arregaçar as mangas e trabalhar imediatamente, conhecer o quanto antes esse grupo, porque houve pouca evolução. Pouca evolução, na minha opinião, né? Os jogos que o Flamengo ganhou, Fortaleza time reserva, ganhou do Corinthians, tomou um sufoco danado e hoje empatou com o Fluminense. Esses 3 adversários, minha opinião, não são fortes o bastante para você medir que o Flamengo está forte para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Jorge Jesus no Maracanã assistindo ao clássico, o Fla-Flu. Então já no Rio de Janeiro, aí para trabalhar com a equipe do Flamengo. O Fla-Flu hoje foi o Oi Jesus. Oi? Fla-Flu hoje o quê? O hino diz que o Fla-Flu é o Ai Jesus, mas hoje o Fla-Flu foi o Oi Jesus. Oi Jesus. Com relação a... Rafinha veio? Não foi visto, não vi. Com relação à classificação do campeonato que você falou sobre o Fluminense não está efetivamente na zona de rebaixamento, mas tem 7 pontos ganhos na 16ª posição. 7 pontos é o mesmo número de pontos do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento,
com 7 pontos na 17ª e do seu próximo adversário também. Exato. O Chapecoense. É que antes de começar o programa, quando a gente entrou aqui, a Chapecoense, o CSA estava vencendo. O CSA estava vencendo o Botafogo e tomou a virada. E o CSA sairia da zona de rebaixamento, o Fluminense entrava. Por isso que eu me confundi um pouco. Mas o Botafogo passou o Flamengo. O Botafogo está em 4º lugar no campeonato, o Flamengo está em 5º. Com essa virada extraordinária, então, no finalzinho do jogo, contra a equipe do CSA. Como visitante, jogando fora a equipe do Botafogo. Chega aqui a mensagem, a turma está aí no Twitter, olha que legal. O Luiz Fernando Vita, boa noite pessoal, o Mengão com o elenco que tem, se quer ganhar títulos, não pode perder esses gols que perdeu hoje contra o Fluminense. Gabigol não joga nada de centroavante. E aqui a mensagem para eu colocar o Carlos Eugênio Simon, do Mário Santos. Ele pergunta o seguinte: é proibido dar pênalti para o Flamengo? Simon. Não é verdade. Primeiro, a respeito do Mário que o Edmundo se referiu, é Mário Bittencourt, que foi eleito juntamente com o Celso Barros na presidência do Fluminense. Como esse nosso programa do Iapoca ao Chuí, né, Edmundo? Só falou Mário, daqui a pouco o cara lá em São Borja, na minha São Borja, fica sem saber quem é. Foi eleito aí presidente do Fluminense, tem competência para isso, que tenha boa sorte. Para mim também, não justifica a pontuação que o Fluminense tem, não justifica o futebol que está jogando. Está jogando muito bem o Fluminense. Boas partidas contra o Clássico, contra o Botafogo, acabou perdendo por 1-0, não merecia aquele resultado. Hoje jogou uma boa partida, só que está lá perigando, namorando com a zona do rebaixamento. Quem apitou o jogo foi o Wagner Magalhães, 32 faltas, 5 cartões amarelos, levou o jogo bem, não teve pênalti para nenhum dos lados. Boa atuação e agora sim, a árbitro carioca apitando o Clássico Carioca, porque na semana passada Vasco e Botafogo veio um árbitro paulista. A Federação Carioca tem sim bons árbitros e um caso desses é o Wagner Magalhães, que teve uma boa atuação neste Clássico. Temos informação aqui, senão eu puxo aqui, alguém sabe de cabeça, público do Maracanã? 42 mil pessoas. 42 mil? Para um Fla-Flu? Vocês consideram bom público ou não? O Flamengo tem tido mais sabedoria para conseguir levar o público pelo sócio torcedor. Então o Flamengo tem uma média maior do que isso. Eu acho que o Fla-Flu merecia mais gente. O Fla-Flu da apresentação do presidente do Fluminense, da apresentação do técnico do Flamengo, embora ele não tenha ido programado, mas estava ali presente. O Flamengo vinha de 2 vitórias seguidas, meio a meio, mas quem está organizando a venda de ingresso ainda é o Fluminense. O Fluminense pode vender muito mais. O Fluminense, vamos lembrar de 2008, 2009, 2010, 2012. Ano de conquista. O Fluminense põe 40 mil pessoas, 55 mil pessoas no Maracanã. O Fluminense tem potencial para ter mais média de público do que tem hoje. Só que isso requer um aperfeiçoamento dado o processo de venda de ingressos. Deixa eu ler para você aqui, PVC. Eu gostaria que você comentasse a mensagem. Obrigado, Eliésio Guzmão Costa. Ele está dizendo aqui, o Fluminense foi muito superior. Faltou só o gol. Vão parar de dar mídia para o Flamengo, ele está dizendo. Mas eu falei isso. Agradeço o goleiro. Ele não escutou falar? Então o Zinho já está Vou repetir para você, eu falei isso. Que o Fluminense teve até as melhores chances. Segundo tempo, achei que o Fluminense foi até melhor. O início do primeiro tempo, o Fluminense foi melhor depois que o Flamengo equilibrou. Mas o segundo tempo, o Fluminense foi melhor, teve as melhores chances. E o que está jogando o Caio Henrique e o Alan é que estão aqui atrás, né? E o Ganso? O Ganso não. O Ganso cadenciou, mas o estilo de jogo favorece. O estilo de jogo do Fernando Diniz favorece o Ganso, porque ele está sempre bem posicionado e distribui o jogo. Ssó que ele não está fazendo a diferença como a gente estava habituado. Precisava mais dele hoje. Falta o Pedro, falta o Ione Gonzalez, falta poder de decisão lá na frente, apesar do bom momento do João Pedro. Mas a construção do jogo é encantadora. Hoje Caio Henrique, Alan, Daniel fizeram ótimo mas jogo. Isso é curioso, assim. O Ganso é importante para o Fluminense. Ninguém vai negar a importância do Fluminense. Mas é curioso que você tem um time de tanta troca de passe, que é o que você está falando, o Edmundo falou. Falta a genialidade na frente. E a gente está chamando a atenção para jogadores como o Caio Henrique, Alan, Daniel, João Pedro. Falta o momento final, fazer o gol. O Ganso não consegue explodir, ele compõe o time bem, mas ele não é o diferencial do Fluminense.
ele não tem sido o diferencial do Fluminense. Talvez quando o Pedro voltar, você pode ter o Pedro como centroavante, o João Pedro um pouquinho pelo lado e o Ganso enfiando bola para ter 2 homens de finalização, ele começa a dar assistência, mas não está acontecendo isso. Não. O Ganso não é diferencial, ele não é a diferença, ele complementa um bom time. E um bom time que hoje é 16º colocado do campeonato. Ou seja, o Fluminense é incrível, porque o que falta para o Fluminense? Um pouquinho mais de equilíbrio. Porque outro dia a gente fez esse exercício no Expediente Futebol. Se a gente fizer uma lista de 10 dos principais jogos do Brasil mais bonitos desse ano, o Fluminense entra com 4 ou 5. O Fluminense tem momentos extraordinários. Só que ele é o 3º melhor ataque do Brasil no ano, em média, e é a 2ª pior defesa. Hoje, ele coloca o Yuri, que trabalhou com ele no Audax. Não é mais um menino, tem 24, vai fazer 25 anos em agosto. O Yuri é excelente para o passe, mas tudo que o Flamengo criou no primeiro tempo foi no setor do Yuri. A bola do Diego ali nas mais nervosismo, né? Também. No início ele estava nervoso, porque jogar um clássico como esse assusta. E depois ele equilibrou. O Flamengo tem seus méritos, né? O Flamengo também tem seus méritos, vai criar oportunidades, porque o Everton Ribeiro enxerga, levanta a cabeça. Talvez a gente queira do Ganso o que o Everton Ribeiro fez, que é pifar, né? Sim. Botar os atacantes em condições de fazer o gol. Mas o Fluminense tem limitações. O Ganso não tem condições de fazer Ele isso? tem condições. Ele tem condições. Como o jogo do Fernando Diniz é de toque de bola, a bola vai passar por ele. Foi exatamente 1 minuto e meio. Foram 30 passes que o Fluminense tocou até chegar lá à frente. Um deles foi um passe do Ganso de calcanhar. A bola passa por ele, mas o que a gente espera de um camisa 10, de um craque, que um dia já fez, é pifar, é abrir um espaço onde não tem, sabe? É enxergar uma penetração que deixa o seu companheiro em condições de marcar o gol. Então, isso ele não está fazendo, ele está tocando de lado, ele participa efetivamente, mas não de forma aguda. Então me permitam aqui, pessoal, para todo mundo aqui, Zinho, Edmundo, Simon e PVC, vamos jogar uma luz nessa questão do Paulo Henrique Ganso? O que o Edmundo acabou de dizer aqui sobre a condição, o que pode fazer o Ganso com a camisa do Fluminense. É o que pode fazer o Ganso hoje ou é o que fazia o Ganso nos seus bons momentos de Santos, quando era pedido pro Dunga, leva ele para a Copa do Mundo? Ele pode fazer isso ainda ou não? Ele foi contratado para levar a torcida ao Maracanã e o Fluminense leva pouco a torcida ao Maracanã. Hoje é um caso à parte. Contratado para levar a torcida? Foi, mas foi o discurso da diretoria do Um ídolo leva a torcida ao Maracanã. E ele é um ídolo. Eu acho até, desculpa você te interromper, mas eu acho até que é uma questão de posicionamento. Deixa eu voltar já no negócio. Sabe por quê? Tá bom. Fera no ar. Vamos lá, o Marcelo Salles.